Estamos aqui em mais um programa Social Interview in 60 Minutes, com o módulo Direito Desportivo in Action. Estamos aqui com o Demóstenes Dantas, CEO do Grupo MD Projetos Sociais, com o Dr. Ricardo Negreiros, advogado e nosso parceiro, e eu sou André Luiz Santana, sou diretor de projetos do Grupo MD Projetos Sociais. Hoje o tema é sobre marcas no terceiro setor. Com a palavra, Demóstenes. Mais uma vez, quarta-feira, doutor Ricardo, doutor André, vocês sabem também, doutor André é cirurgião, é isso, capitão da Marinha, é isso? E está discutindo com a gente a questão do direito desportivo. Vocês também já sabem que o doutor Ricardo é presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Juazeiro e membro também da Comissão do Estado do Ceará do Direito Desportivo. Semana passada deu muito no que falar. Nós falamos a questão da gestão dos clubes de futebol. Falamos o que é um gestor, está lá no nosso canal do YouTube, na nossa TV, no comunicação do Grupo MD. Você entra lá no site mdprojetosociais.com e lá tem a questão de todos os programas. Tanto o Dr. André, que tem um programa de entrevistas, certo? Já entrevistou pessoas da Itália, do Benfica, do Porto e assim sucessivamente. Agradeço também ao Shoa, né? Nosso parceiro Shoa, é isso? Mostra aí. Esse é o nosso parceiro, já faz de anos e anos na gráfica, que é o grande Shoa. Hoje eu quero começar, pessoal, falando patrocínio. Eu tenho uma visão que patrocínio é acima de 100 mil reais. Porque, veja bem, patrocínio vem da marca patronal. O que é uma marca patronal? Existe a marca patronal e existe a marca secundária, terciária e assim sucessivamente. Mas vamos lá, fazer uma pergunta para vocês dois que estão do meu lado. Uma camisa, ela divide vários espaços. Isso é a busca pela atenção. Eu sou um empresário e eu quero buscar a atenção dos meus consumidores na camisa. Essa capacidade de retenção pela atenção, como é que vocês veem isso? Porque o torcedor, ele só lembra da marca se tiver poucas marcas na camisa. E o pessoal começa a falar muito a questão do Master. Mas o que é Master? Master na antiguidade era eu saldo vocês. Então, essa aqui, eu saldo vocês. A marca da camisa. Tem camisas que parecem muitos abadares. Certo? Então, eu queria que vocês mostrassem para as pessoas que estão nos vendo essa desmistificação ou essa mistificação do Master. Tem que ter o Master. Todo time, clube, vôlei, basquete, tudo só vai atrás do Master. Parece que o Master é que vai sustentar o time pelo resto da vida. E os outros? Na opinião de vocês, quantos patrocinadores tem que ter no uniforme, na camisa, ou no calção, ou no meião? E qual é essa concepção de patrocínio master para depois ter os outros? Vocês escolhem aí quem começa. A primeira coisa que nós temos que considerar quando se fala em marca é exatamente, marca é aquilo que faz com que uma pessoa física ou uma pessoa jurídica se destaque na multidão. Então é uma coisa que vai criar uma individualidade. E como nós temos um mundo lotado de pessoas físicas e jurídicas, você naturalmente vai disputar com outros elementos aquilo que é mais importante hoje em dia no mercado, que se chama atenção. Diante de uma poluição visual, uma poluição sonora que você tem de várias marcas disputando espaços, você naturalmente, sendo visto no ambiente de futebol,
que você tem uma camisa em que você tem um elemento televisivo, você tem um elemento visual, e naquele elemento você tem o patrocínio master, naturalmente aquele patrocínio vai ser mais visualizado pelos torcedores, e aí naturalmente ele será aquele que os torcedores vão gravar no subconsciente deles para poderem fazer uso da compra, porque é exatamente para isso que a marca está ali estampada no uniforme. Bom, mais uma vez agradecer o convite aqui do Demóstenes e do André para fazer parte desse projeto, e hoje a gente falando um pouco sobre patrocínios, um ponto que o Demóstenes falou que me chamou muita atenção, que é em relação à quantidade de patrocínios ideal para uma camisa. Você pode reparar que quanto mais forte é a marca de um clube, menos patrocínios ele tem. Então você pode ver, pega a camisa do Real Madrid, você vai ver quantos patrocínios estão naquela camisa. Só Emirates. No máximo no máximo dois. Por quê? Porque a marca Real Madrid é forte. E aí é onde entra, voltando um pouco também para o nosso primeiro programa, a questão da gestão. Então, uma boa gestão torna uma marca forte. E a partir do momento que a marca é forte e é bem gerida, ela vai ter um aporte financeiro que vai fazer com que os cofres do clube funcionem de maneira tranquila. Então, o clube funcionando de maneira tranquila, consequentemente, ele vai precisar de menos patrocínios, ele vai poder selecionar melhor os seus patrocinadores. Então, quando um clube, uma camisa, fica, como o próprio Demóstenes falou, cheia de patrocinadores, mas parecendo um abadá, então aquilo ali já é um indício de que a gestão do clube talvez já não seja a mais adequada. Porque se você precisa de várias marcas lhe patrocinando, você não tem um filtro de qual vai ser o que você quer associado à sua marca, no caso a marca do clube, se você não tem um filtro, você só vai pelo dinheiro, então talvez a gestão não esteja boa, e se você precisa tanto daquele dinheiro, então suas finanças não vão bem. Então, quanto mais patrocinadores, mais perigosa eu creio que seja a gestão de um clube, porque se ele está precisando expor aquela marca e está vendendo cada pedacinho da camisa dele para poder ganhar o dinheiro. Então, acho que entrando no que o Demóstenes falou na resposta, qual é o número ideal? Não costumo trabalhar de dizer 1 ou 2, mas o mínimo possível, porque quanto mais forte a marca, menos ela vai querer se vincular a qualquer outra imagem que não seja acompanhando os seus valores. E só um detalhe, ainda tem uma coisa, você tem que ver, por exemplo, o clube, até que ponto aquele clube tem uma marca forte para estar na televisão e ser visto pelo máximo de torcedores, máximo de admiradores do esporte. Por que eu estou falando isso? Não adianta você considerar apenas aqueles que estão no estádio. A quantidade de torcedores no estádio não representa, em hipótese alguma, a quantidade de espectadores que podem ser atingidos no ambiente televisivo. E também, além disso, você também tem a questão da quantificação, que isso se faz hoje em dia, eu esqueci o termo agora, mas isso se faz hoje em dia, da quantificação do aparecimento daquela marca na televisão. Então a marca apareceu durante tantos minutos numa partida de futebol. Ou seja, isso daí representa que a partir do momento que o jogador está sendo filmado e a marca está aparecendo no outdoor, ou no backdrop, ou em qualquer outro local, significa que a marca está sendo cada vez mais exposta. E é exatamente isso que o dono da marca tem todo o interesse. Eu vou além. Veja bem, a melhor propaganda que existe é a de carro de som. Entendeu? Mesmo você não querendo escutar, você tem que escutar. E é uma propaganda barata de quem está investindo. Vou explicar aqui para vocês. Eu ainda não entendi. Vou dar um exemplo. Tem clube de futebol, clube de vôlei, de basquete, que tem, eu vou dar um exemplo. Você tem Lubrax, marca de óleo, né? Sim. Petrobras. Não, Petrobras. Crefisa, eu não vou dizer qual time, mas vocês sabem,
eu vejo que a torcida compra, pede crédito na Crefisa. Então tem uma linhagem, concorda? Lubrax, será que, como é que eu vou dizer para o investidor que ele está vendendo mais óleo, que ele está vendendo mais no posto de gasolina? Onde é que eu quero chegar? Você chega e pede um apoio a um posto de gasolina. O posto de gasolina te dá o quê? 30 mil. Se o gestor, como você falou, tiver noção, ele vai linkar tudo à torcida. Então, aquele posto de gasolina vai ter desconto para os torcedores do time A e para os torcedores do time B. E eu vou dar uma métrica de quê? De avaliação, de acompanhamento, dizendo quantas foram vendidos. Porque aquele dinheiro que você coloca, você tem que dar de volta. Então tem muitos diretores de clubes, no caso, questão de futebol, futsal, que pelo amor de Deus, como é que eu posso dizer? Ele fica com o bem de consumo com varejo e bem de consumo com atacado. O que é que eu quero dizer? Bem de consumo com varejo é o cara que picota a camisa com um monte de varejista. Bem de consumo com atacado é o cara que vai nas grandes indústrias e bota só uma marca. Quando o Real Madrid bota a Emirates, ele está facilitando as viagens de avião durante o mundo todo, concorda? Só ali já é um ponto. Barcelona, eu acho que é Unicef. Sim. Por quê Unicef? Porque o Barcelona, como eu disse no programa passado, é uma fundação, é um time e uma torcida. Então a linha da Unicef estava linkada com a fundação. Os nossos times, poxa, vamos dar um exemplo, Vicunha. Aí todo mundo vai usar calça Vicunha. Então eu queria escutar isso de vocês, principalmente, Ricardo, começando por você. O que é esse patrocínio? É dar o patrocínio? Vamos dar um exemplo, telecomunicações, plano de saúde. Não está faltando também, por parte do empresário, uma cobrança, não? Ou o empresário está sendo só torcedor e dá o dinheiro e não tem uma métrica de acompanhamento? Você demonstra meio que na sua pergunta, eu creio que você já respondeu um pouco, porque é justamente isso. O empresário, se ele tiver o interesse de dar o patrocínio como realmente um investimento na sua marca, ele vai ter toda essa atenção de procurar uma métrica, de ver se eu estou investindo o meu dinheiro ou eu estou simplesmente doando aqui e usando uma expressão bem grosseira, mas se eu estou jogando dinheiro no lixo, me livrando dessa galera que está me pedindo. Isso. Então, assim, uma Crefisa, ela não vai dar o patrocínio para o time se ela não vê que ali existe um potencial de torcedores. Você pode ver o próprio BMG. O BMG ele patrocina uma série de clubes aqui no Brasil. Mas o que é que eles fazem? Eles criam linhas específicas para cada torcida. Time A, o torcedor ou a pessoa que é torcedora daquele time, determinado time que é patrocinado. A partir do momento que ele cria uma conta, a conta dele vai estar toda personalizada do clube que ele torce. O seu cartão de crédito vai vir com um cartãozinho de crédito das cores do seu time, com o escudo do seu time. Então, assim, ele cria o atrativo tanto para o clube, dizer, olha, eu vou lhe dar o dinheiro, mas eu também vou, em contrapartida, dar uma experiência para o torcedor a partir do momento que ele passe a usufruir dos meus serviços. Não é só como você falou, a questão do posto de gasolina. O posto de gasolina diz, não, o dono do posto, eu sou torcedor do time, então toma aí. Isso não é um patrocínio. Isso aí é um mecenato. Ou é torcedor ou é mecenato. Então, é mais um mecenato e diz, não, para não ficar de graça, coloca estampa minha marca aí com vocês. Mas não tem uma visão comercial e negocial. Não vê como investimento, vê justamente como uma doação. Diz, não, eu torço o time, eu gosto do time, tome aí 10 mil reais, mas também para não sair de graça, colocar a minha imagem na camisa ou num banner de entrevista pós-jogo, pós-treino. Infelizmente ainda funciona muito dessa forma. É uma falta de preparo não só dos gestores dos clubes, mas também dos nossos gestores de empresas, muitas vezes.
Mas é o que eu disse, ó, vou repetir, bens de consumo, varejo, bens de consumo, atacado. Uma gestão bem organizada, ela vai para 3 atacadistas. Uma gestão que não está bem organizada, ela vai para 100 varejistas. Porque o varejista, ele está dando pequenas cotas. E aí eu não entendo. Ó, vou dar um exemplo para você. Eu acho que é o Flamengo, né, que tem no Brax, né? Tinha no Brax. Durante 20 anos. Então, foi uma jogada legal do governo federal, né, que é a questão da Petrobras, em colocar na marca Flamengo, que é conhecido mundialmente. Isso aí eu acho legal. Mas vamos lá, eu vou botar a propaganda da empresa de leite. Cara, eu acho que o gestor e o diretor de futebol, ou de vôlei, ou o que for, tem que entender, poxa, é isso, que aquela marca de leite vai para lá. Como é que você vai dar uma métrica de vendas, de avaliação para isso? Tem dirigente que pode até dizer e não gostar do que a gente está escutando, mas nosso programa Direito, né, Desportivo em Ação, em action, mas é em ação, é para mostrar exatamente quem gostar bem, quem não gostar, e é a nossa opinião, e a nossa opinião a gente não muda. Muda com razões fortes. Mas eu boto uma propaganda de leite que me dá o quê? 200 mil reais. Se eu fosse gestor de um clube, eu não pegava, doutor Ricardo, doutor André. Como é que eu vou dar satisfação para uma pessoa dessa, que a propaganda do leite X, como é que eu vou dar uma métrica que a galera vai tá tomando esse leite? Tá entendendo? Aí começa a galera a inventar coisa, nome bonito. Não, porque quantas chamadas, quantos segundos na TV. Pessoal, empresário quer lucro. Empresário quer lucro. Quando ele não quer lucro, é como o doutor Ricardo falou. Ele está querendo se livrar de você. Ele dá lá, né, e pronto. Mas ele quer lucro. A sua marca de uniforme. Vou até dar um exemplo. Uma cidade tem, vamos lá, São Paulo, São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians. 4. Todos 4 ficam esperando dinheiro da prefeitura. Você já viu ele esperando dinheiro da prefeitura? Fica esperando dinheiro de onde? Dos torcedores? Sim, dos torcedores são o quê? Corintiano, santista, palmeirense ou São Paulino. Então a minha pergunta para vocês é exatamente essa. Numa cidade menor, que possa ter 2 times, 2, o patrocinador, ele investe em quem? Na opinião de vocês. Vou repetir. Uma cidade pequena que tem 2 times, o patrocinador vai investir em quem? Na sua opinião e na sua? Eu diria uma outra coisa, eu abriria outra pergunta, né? Numa cidade grande de Porto Alegre, em que você tem... O Banrisul banca os 2. Banrisul, exatamente. Banca os 2. Seria o modelo mais inteligente, no meu ponto de vista. Mas na pequena? Na visão do marketing. Bom, na pequena aí depende dos conhecimentos, né? Depende dos contatos, das amizades. É uma situação que talvez ele não veja assim com tanto profissionalismo como, por exemplo, veria o diretor de marketing ou o próprio presidente de um Banrisul. Mas por que o atacado não quer bancar os clubes nas cidades pequenas? Porque não vê o retorno necessário, talvez. Que retorno? Pela torcida, pelo volume de torcida. Se eu tenho um clube que eu tenho mais de 2.000 torcedores, não, mais de 1.000 torcedores, eu consigo dar métrica de vendas, dou ou não dou? Sim. Agora, porque todo time, no mínimo, tem 500 pessoas, tem ou não tem? No mínimo tem, até aqueles abnegados que deixaram de torcer e quando o time ganha, volta. Então, na sua opinião, tem 2 times pequenos. Tem uma cidade com 2 times. O patrocinador vai apoiar quem? Eu creio que o patrocinador, como o Dr. André falou, se ele tiver a visão empresarial,
ele vai ver uma forma de tentar angariar dos dois lados e conciliar. Mas, infelizmente, se você for para uma cidade pequena, com comércios pequenos, o comerciante, o empresário, ele vai focar ou no time que ele torce, ou então no time que tem maior torcida. Porque aí vai ficar a popularidade daquele time que é mais visto. Como nós já tivemos exemplos de dois times de uma cidade, mas um time está disputando um campeonato estadual na Série A, outro na Série B, ou então um a nível nacional e outro não compete em nível nacional. Assim, para o comerciante, para o empresário, vai ser mais interessante patrocinar aquele que está em uma melhor situação. Né? Porque muitas vezes o próprio comerciante nem tem condições de patrocinar dois times. Então ele vai focar naquele que, na visão dele, vai trazer uma maior visibilidade para o comércio dele. Vamos dizer que esses dois são empresários. Vamos falar de vantagem e de risco. Qual é a vantagem e o risco? Vantagem é só para a diretoria do clube. Risco é para o empresário. Entendeu? Risco é empresário. Porque, veja bem, o cara chega na empresa de vocês e pede 10 mil reais. Na hora que você começa a pensar em 10 mil reais, você diz, pô, como é que eu vou ter o retorno disso? Aí muitos começam, você não tem, é por amor que eu estou dando. Vou abrir um parênteses. Antes, para jogar aqui no Nordeste é a várzea, nos campos, né? Nos distritos, nos sítios, vamos dizer assim, os caras iam de caminhão, é isso? Terminava, teria um litro de cachaça, um cajá, um siriguela e uma carninha, né, para todo mundo comer. Aí evoluiu. Hoje o cara quer topic, cerveja e picanha e ainda quer um dinheiro. O dono do time, que é o gestor, faz por amor. Aí ele chega, tira o dinheiro da feira, concorda? Tira às vezes o dinheiro da aposentadoria. Tira tudo, por quê? Porque se comprometeu que é um dono de um time. Quando chega na segunda-feira, o filho pede o leite e não tem. O filho vai ficar revoltado. Por quê? Porque, pelo amor de Deus, como é que você está... A grande palavra é, você está jogando dinheiro no lixo. Não tem volta. Então começa desde os campeonatos do sítio, que o cara começa a segunda-feira liso, né, sem dinheiro, como também os grandes presidentes de clube e diretoria que se diz, porque para mim, aquela região lá de Minas Gerais para lá, é totalmente, nem Minas, vamos dizer assim, Rio, São Paulo, e dá um pulo, tira Paraná e Santa Catarina e vai lá para o Rio Grande do Sul, em organização. Chega a segunda-feira fazendo vaquinha para reunir dinheiro, para pagar a luz, para pagar aquilo, para fazer isso. Gestores, voltem a estudar, gestores. Esse programa é direito desportivo. Pegue uma pessoa dessa daqui que está do meu lado, o doutor Ricardo, que ele vai te ensinar como é que você vai fazer a estruturação toda. O problema é que ele vai passar um roteiro para vocês e vocês não vão querer escutar isso. Eu estou falando aqui, pessoal, é para os milhares de times que não estão na Série A, na B, na C e na D. Vamos pensar, na Série A são quantos? 20? B? 20 também. C? A C vai mais de 20. Vai mais, mas estourando não dá 500, concorda? É, que jogam nas 4 principais competições do Brasil. E os milhares e milhares de times faz o quê? Aí começam a inventar Copa isso, Copa Nordeste, Copa Verde, Copa não sei o que, Copa não sei o que. Poxa, para quê? Para estar enricando emissoras de televisão. Para você assistir um bom futebol hoje, você tem que pagar, poxa. Concorda? Ah, isso aqui só passa na televisão, isso. Aí o cara tem uma boa internet, vai lá na internet e assiste. O povo é esperto. Você que está nos assistindo, também cobre isso. Como é o patrocinador? Vá lá no patrocinador, pessoal.
Você já pensou se a torcida chegasse e fosse perguntar: quanto é que você está dando para o meu time? Porque a sua marca está lá. Deviam, quem está bancando, ser cobrado também. Porque essas pessoas que estão dando no varejo para ter camisa como um abadá, eles estão fazendo tudo errado a gestão do futebol. Tudo errado. É fazendo bico, é fazendo aquilo. E a moda agora é essa, terceira divisão, não é assim? Geralmente, quarta divisão. São Paulo tem a 4, né? Ou é a 3? A 4. Olha aí o que está acontecendo no Campeonato Paulista. Olha os grandes. Só tem o Palmeiras numa semifinal. Os 3, doutor Ricardo, caíram. Os 3 para Água Santa, para Ituano e para o Bragantino. Olha o exemplo do Bragantino. O único defeito que eu acho que o Bragantino tem é a prestação de contas, que ninguém sabe, ninguém vê. Ninguém sabe como é que é prestado contas. Agora, na opinião de vocês, o que é vantagem e risco no futebol? Dentro do patrocínio. Vantagem e risco seriam os benefícios e os riscos, no caso. O benefício do patrocínio é você chegar e expor a sua marca. Isso é um risco. É um benefício você expor esperando que haja um aumento de vendas, e aí entra aquilo que você falou, que necessariamente o empresário tem que ter uma métrica, porque nada é de graça, ele não vai chegar e gastar dinheiro e investir sem ter um retorno. A marca não é uma imagem? É uma imagem. Se você banca aquela marca e aquele time suja aquela marca, você não tem que contratar um advogado? Sim. E para que isso não aconteça, o que é que tem que fazer? Inclusive, os atletas são responsáveis também em declarações, em posturas dentro do ambiente esportivo e até na vida particular, mas principalmente dentro do ambiente esportivo, em que possam acontecer situações que eles possam se expressar de maneira errada e o patrocinador cancelar o patrocínio. Só pegando um gancho para você entrar, tem time que aluga uma casa para o time ficar hospedado. Poxa, time profissional. Aluga uma casa e bota o time lá dentro. Então, pegando isso que ele falou, é o gestor ou o empresário que está errado? Ou os dois estão errados ou os dois estão certos? Nesse ponto eu acho que acaba sendo um equívoco muitas vezes dos dois. Tanto do gestor do clube, como do gestor da empresa. Que você falou na questão de se um clube acaba se envolvendo em um escândalo. Infelizmente o que está acontecendo muito aqui, não só apostas, né? Exatamente, a questão de manipulação de resultados. Então, quem é o empresário que quer ter a imagem da sua empresa vinculada a um clube que está participando de esquema de manipulação de resultados? Eu creio que nenhum empresário sério gosta de ter a sua imagem a partir do momento que sai uma manchete de jornal, tal clube é condenado por manipulação de resultado e vai ter lá a foto de uma partida, que geralmente é a partida onde se descobre a manipulação de resultados, e eles pegam sempre um lance do jogo para tirar aquela foto de ser a manchete. E aí vai ter a camisa do clube, e aí você vai ter o nome da sua marca estampada em uma manchete de jornal que fala sobre uma manipulação de resultado. Então nenhuma empresa gostaria disso. E aí onde entra a questão da necessidade do cuidado, é o empresário, quando vai assinar um contrato de patrocínio, quando ele vai patrocinar um clube ou alguma equipe, ele ter mecanismos contratuais que lhe assegurem também a questão de preservar a sua imagem. Então, uma situação dessa, como o doutor André falou, que um atleta ele tem o seu próprio patrocínio e aí ele acaba falando uma fala que não seja adequada, ou alguma coisa preconceituosa. Então, assim, no contrato que os atletas fecham com seus patrocinadores, existem lá mecanismos que dizem, se você falar isso, se você for contra os valores da empresa, a partir desse momento o nosso contrato está no mínimo suspenso ou muitas vezes até encerrado e você vai ter que pagar uma multa
pelo que você fez, pelo rompimento do contrato. Então, uma dica que eu posso deixar para os empresários é que façam isso também quando forem patrocinar os clubes. Coloquem, formalizem via contrato os patrocínios, até para você ter um controle financeiro do que está saindo da sua empresa, de quanto você está dando para aquele clube, porque muitas vezes o clube recebe o dinheiro e aí não existe uma prestação de contas, não existe um conselho fiscal dentro daquele clube, ninguém sabe quanto foi o valor, e aí fica perdido tanto o clube como o patrocinador, e aí acabam se envolvendo em questões de manipulação de resultado ou qualquer outra coisa que seja prejudicial ao esporte, e você ter um mecanismo para conseguir preservar a imagem e a sua marca naquela situação. O clube se envolveu em uma manipulação de resultado, então está suspenso o nosso contrato e o clube fica responsável por pagar uma multa, porque essa conduta aqui não condiz com os valores da minha empresa. Então, se eu sou uma empresa honesta, que presta um bom serviço também à sociedade, eu não quero ter a minha imagem vinculada a uma conduta ilegal. Você sabe qual é o contrário de marcha? É mínimo, né? Alguma coisa mínima. Aprendiz. Aprendiz. Então, o patrocínio master, eu saldo vocês. E o restante são os aprendizes. Porque, vamos lá. Quanto será um patrocínio da Emirates? Será que o time do Real Madrid vive daquele master com salários em euros gigantescos? Não. Será que o Flamengo com o Petrobras, né, no Brax e companhia, vive daquilo? Já viveu. Hoje em dia não mais. Mas hoje, tanto é que o patrocinador master do Flamengo é um banco. Se não me engano, é o BRB. Por quê? O Banco de Brasília. Por quê? Porque quando o Flamengo vai para Brasília, lota. Concorda? Tudo tem uma ligação de métrica de devolver. Será que todos os jogadores do Flamengo têm conta no BRB? Não sei, mas pode ter. Então veja bem, tudo tem que ter uma entrega de retorno. Como é que você vai dar retorno para o financiador? Cadê o planejamento e o calendário das competições? Qual é a ligação da marca com a venda? Tem time, doutor Ricardo, doutor André, que não chama nenhum patrocinador, investidor, financiador para assistir um treino. Tem time que não lembra nem do aniversário da mulher do cara, nem do diretor da empresa. Aí como é que o cara quer ficar satisfeito? Porque veja bem, qual é, não sei se vocês lembram, mas qual é a camisa que tem um patrocinador mais de 5 anos no Brasil? Tem? Eu quero que ele Crefisa. Banrisul. É muito mais antigo do que a Crefisa. O Banrisul, ele banca os dois times. Se brincar, banca mais gente lá. Mas é mais interessante ele bancar lá. Por que o Bradesco, o Itaú não banca, o Santander não banca os times do Brasil? Pode bancar de fora. Mas por que não do Brasil? É onde pega a questão do gestor. É risco para eles. Entendeu? É um risco que os times têm que ter conteúdo. Quais são os conteúdos, na opinião de vocês, para que dê vantagem ao investidor? Ele tem que produzir o quê? É campeonato? É uma festa torcida? É feijoada? É o que, na opinião de vocês? Porque ele tem que dar uma satisfação para o cara que está investindo. Nem que seja um cartão de Natal, um cartão de Ano Novo. E outra, tem times, pessoal, que é campeão, com o cara financiando e ele nem agradece. No outro ano pega o concorrente, porque o concorrente ofereceu mais. Como é que vocês veem isso? Quais os conteúdos que os times têm para que ele consiga um patrocínio? Fique à vontade. Nessa eu acho que eu vou trabalhar em conjunto com o doutor André na resposta, que ele trabalha com marketing, então ele vai ter a propriedade para falar sobre o assunto, mas entra muito na questão das ativações que os clubes
tende a utilizar com a É própria torcida. É venda de camisa? Porque a moda é venda de camisa, concorda? Não é necessariamente. isso. Você tem os produtos de cada clube. Então você tem que ver a questão. Se esse clube ele tem uma torcida grande, o tamanho de torcedores, tem que ver o ticket médio, o que esses torcedores, por exemplo, eles teriam condições de pagar para terem os produtos da marca, da empresa, do clube. Botar uma lojinha, é isso? Saber também, aí que eu vou entrar também, quais são os canais que o clube está usando para atingir os torcedores e se está tendo eficácia nesse envolvimento. Aí eu vou colocar o que o Dr. Ricardo falou, a questão da ativação da marca, ou seja, durante uma partida de futebol no horário do intervalo, uma coisa que o futebol americano faz muito bem explorado, que ele faz show, tem a final do Super Bowl, em que tem um show no meio do evento, da final, e isso daí é um show já esperado, e as pessoas ficam ansiosas para saber quais são os patrocínios que estão envolvidos naquilo ali. Cheetos não. No mínimo 20 milhões de dólares cada um. Esqueci agora os patrocínios, mas tem isso também. A ativação de marca é aquele processo que vai acontecer para fazer com que a marca seja cada vez mais lembrada. Então você faz pequenas ações, por exemplo, no intervalo de jogo, está no meio do campo, chuta a bola na direção do gol, ganha um brinde. Entendeu? O torcedor aparece, o torcedor vai visitar o centro de treinamento, vai visitar o vestiário do clube, vai levar um filho, leva um parente, leva um amigo também. A questão também da associação, dos sócios ingressarem no clube, e quanto mais sócios, isso o Palmeiras faz com muita propriedade, mais avantes, mais títulos, ele já faz essa ligação direta. Então, eu sou empresário, eu quero jogar a minha marca naquele clube. Eu avalio isso tudo, porque eu tenho a minha equipe de marketing que vai justamente pegar as métricas e poder, uma vez investindo, fazer essas comparações ao longo do tempo. Eu vejo assim. Agora eu vou defender o presidente. Eu acho que é o diretor de futebol. Eu acho que todo time contrata um cara lá para resolver a parada, não é isso? E essa pessoa tem que saber fazer o equilíbrio dos departamentos. Se não fizer esse equilíbrio dos departamentos, o diretor de futebol ir atrás de dinheiro, isso para mim não existe. O departamento de captação de recursos ele tem que ir junto com o departamento, auxiliado pelo departamento de marketing. Mas hoje o diretor vai lá. Onde é que você já viu o diretor pedindo recurso? A marca que vem até ele. Então, se a gente for analisar o que é o conteúdo, o conteúdo, na minha opinião, são os jogadores. O jogador ele tem que ter uma característica com o time. Lembra da seleção uruguaia? Tem que ter raça. Qual é o estilo de jogo do seu time? É agressivo? Poxa, qual é a marca do time? Esse time. Vou dar um exemplo. Desculpem. Vou dar um exemplo a questão dos times que conseguem ter uma superação gigantesca. Teve um time agora, né, que eu não vou citar nomes, o time estava lá embaixo na Série A no primeiro turno, no segundo ele deu uma alavancada. Então esse time é o time da superação. E quando ele for atrás de um apoio, usa esse nome de superação. E quando for contratar um jogador, dizer para ele que lá é superação. Porque é um time do Nordeste que não pode ser comparado com um time do Sul. Esse mesmo time está jogando na Libertadores. Quando ele sair da Libertadores, ele vai para a Sul-Americana. Então, às vezes, você não pode dar um salto muito alto. Porque, doutor Ricardo e doutor André,
Às vezes o time ganha muito dinheiro e não sabe contratar. Na contratação é que vem a marca, a imagem do clube. Tenho muito dinheiro. Ah, se eu tivesse muito dinheiro, fazia um ótimo time, concorda? Aí contrata um monte de estrangeiro e esquece a imagem maior, a marca maior, que é a prata da casa. Se você for olhar, agora falando do futebol cearense, cadê os grandes jogadores do nosso futebol? Não vejo mais. É tudo de fora. Esse é o conteúdo. Você vai jogar nesse time, então você tem que saber isso. Por exemplo, o Corinthians tem uma marca, não tem? Se não tiver uma marca, a torcida faz ele ter uma marca, vão atrás dele. O Flamengo tem uma marca, o Vasco tem uma marca. O pessoal pensando que o Vasco estava caindo pelas tabelas. O Vasco pode estar na Série D, na Série E, na Série F, mas é a marca que é forte. Quando volta, volta com tudo. Então eu vejo o seguinte, que esses conteúdos têm que partir desde o técnico. Esse técnico, quem é? Qual é o conteúdo que ele vai produzir? Aí, doutor Ricardo, as pessoas isolam. O marketing fica aqui, concorda? A captação fica aqui. O marketing não pode chegar perto dos jogadores, a captação não pode chegar perto dos jogadores. E fica aquele monte de gente fazendo reportagem. Aqueles boletins que todo dia as pessoas vão cobrir os times, não tem que fazer a cobertura, o departamento de marketing já devia dar uma folhinha, não era preparada? Olha, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Sabe por quê? Como você acabou de falar. O que o repórter vê lá, ele vai, de uma certa forma, vai manchar a imagem do time ou melhorar, concorda? Melhorar 100% todo dia que não vai. Se ele vê um erro lá, ele vai fazer um furo de reportagem. Então, os times menores têm que ter essa avaliação. Ó, cara, todo dia tu vai estar perto do técnico, dos jogadores e vai perguntar o que é que eles querem que diga e assim sucessivamente. Porque é uma coisa, o técnico diz outra. E, cara, pelo amor de Deus, o técnico bota na justiça, o jogador bota na justiça. E a minha opinião é essa. Se tivesse, a minha pergunta quer dizer, se tivesse uma organização na produção de conteúdo, tinha ação trabalhista? Demonstre, são coisas que andam juntas, mas que são coisas diferentes. Porque o atleta ele não pode ser remunerado só pelo que é proveniente da produção de conteúdo. Então o clube ele pode explorar. Ele é para jogar ou para produzir conteúdo ou os dois? Atualmente os dois. Foi-se o tempo que o atleta era pago só para jogar futebol. Hoje em dia o atleta em si ele é uma marca. Você pode ver que todo atleta... Gostei disso, o atleta é uma marca. O atleta é uma marca. Cada atleta é uma marca. A primeira coisa que um atleta, quando ele sobe da categoria de base para o profissional, a primeira coisa que acontece, ele fecha com uma empresa fornecedora de material esportivo. Então você pode ver que todo atleta, ele tem a sua chuteira. Dificilmente, hoje em dia, você não vê mais um clube como era na década de 70, 80, que todos os jogadores usavam a mesma chuteira. Por quê? Porque hoje em dia cada atleta tem o seu patrocinador, tem o seu fornecedor. Então o atacante usa uma chuteira da Puma. Dentro do próprio time? Dentro do próprio time. Por que ele usa a chuteira da Puma? Porque a Puma é quem o patrocina. Tem jogadores que têm linhas de chuteira com o seu próprio nome. O Ronaldo é um exemplo disso. Ele tinha a F90 da Nike. O Neymar também. O Neymar tem a própria linha. E isso o time não ganha nada. Não, porque é um patrocínio exclusivo do atleta. Porque foi feito no contrato. Mas aí é um contrato feito entre o atleta e a empresa. Não é vinculado. E ele pode usar o clube como vitrine? No caso, não vai ser o clube como vitrine, porque o clube vai ser o local de trabalho dele. Então, assim, não vai ser uma vitrine. Ele não está usando o clube para promover aquela chuteira. Ele vai ter as sessões de foto, vai ter as sessões de marketing dele com o clube,
e também com o patrocinador. Se for, muitas vezes o que pode acontecer, o atleta joga no Flamengo, que é patrocinado pela Adidas, e ele também é patrocinado pela Adidas, então pode casar Não, o Flamengo é patrocinado pela Nike, vamos dizer assim. O atleta pode jogar no chuteiro Adidas? Pode. Ele pode colocar no contrato dele que ele vai usar a chuteira de marca diferente. O que acontecia também foi com, se não me engano, foi com o Ronaldo, quando ele jogava na Europa. Ele tinha o patrocínio particular dele, de uma fornecedora, e o patrocinador do time no qual ele jogava era outro. E aí houve até uma questão contratual, briga mesmo contratual, se ele poderia usar ou não, porque ele está expondo aquela marca. E aí ele usou uma situação, porque na época o meião dele era muito fino. E aí ele colocou a marca do patrocinador dele na caneleira. E aí na hora que ele puxou o meião fino, a marca do patrocinador dele apareceu na caneleira. Então são coisas diferentes. Isso funciona nos times pequenos? Não, desculpa, funciona não. Os times menores, os atletas podem fazer isso? Pode, mas aí muitas vezes acaba não sendo interessante para uma empresa patrocinar um atleta que não tem visibilidade. Então, assim, qual é o interesse que uma Nike, uma Adidas, uma Puma tem em patrocinar um jogador que joga a terceira divisão do Campeonato Brasileiro? Isso me lembra o Cruyff na Copa de 74, pela Holanda, em que, se eu não me engano, ele não era patrocinado pela Adidas. Então ele entrou com um uniforme com 2 faixas só, ao invés das 3 faixas que são as características da Adidas. Exatamente. Mas vamos pensar assim, o time na terceira divisão, ou até na segunda, num campeonato estadual. Aí o cara quer dar 10 mil, porque sabe que naquele dia, aquele jogo vai estar com muita gente. Ele pode fazer isso? Ou ele tem que colocar em contrato com o clube? Se ele quiser patrocinar o atleta... Não, eu quero patrocinar, eu dou 10 mil para o cara entrar com, nem que seja com o nome da minha empresa aqui. Não, para ele colocar exclusivamente em uma camisa, não, porque aí ele vai estar usando a imagem do clube. Mas se ele disser, olha, eu tenho uma chuteira aqui especial, e aí você usa. Pronto, certo. Aí é autorizado aí porque a chuteira, isso, a chuteira ela é um item particular do atleta. E se eu botar a marca no calção, pode? Não, porque ele faz parte do uniforme. Então, caneleira, chuteira são itens privados do atleta. Pulseira? Pulseira não pode jogar. Pulseira não pode. Pulseira, brinco, cordão, hoje em dia não pode mais utilizar. Terminou o jogo, antes do jogo, boné? Ele pode entrar em campo com o boné, mas aí ele vai ter que tirar para jogar. Ele não pode. O que ainda acontece é o goleiro. Ainda tem alguns goleiros que jogam de boné, e aí pode ter um patrocinador do clube. A luva do goleiro pode ser? Pode, mas a luva ela já existe o fabricante, né? Então o fabricante ele já expõe a marca dele. Não, mas por exemplo, o clube fechou com a marca de luva, com o segundo e terceiro goleiro. O primeiro pode entrar contra? Pode, porque aí, no caso, o jogador de linha entra como um material de trabalho, a chuteira e a caneleira. E o goleiro, a luva, entra, porque cada goleiro tem a tecnologia diferente na luva, então às vezes ele não se adapta a uma certa luva. E o treinador também pode usar isso? O treinador pode ter patrocinadores. Quer dizer, o treinador, além de ganhar do clube, ele pode entrar com um paletó, um blazer com a marca? Pode. Geralmente eles utilizam, hoje em dia os clubes, eles colocam, eles já criaram as linhas de roupa para os treinadores. Então muitas vezes o treinador do Real Madrid, você pode ver que ele usa um terno na beira do campo, mas ele usa um terno com a marca do Real Madrid. Se ele usa uma camisa social, muitas tinham um ex-treinador do Vasco, do Palmeiras, e ele sempre gostava de ir de roupa social, mas quando focava, era a marca do clube. Então, assim, os clubes utilizam isso como ferramentas de marketing também, porque ativa e também como um mecanismo de ativação para o próprio torcedor. Por exemplo, o tênis tem um relógio, concorda? Sim. O jogador pode, na entrevista, usar um relógio? Pode, na entrevista ele pode. Na entrevista ele está lá com o braço aqui, tudo pode? Pode. Se for o patrocinador pessoal dele, pode. Agora ele não pode jogar utilizando o relógio. Então terminou o jogo, ele pode usar qualquer acessório? Pode. Contanto que não fira o contrato que ele tem
com o E clube. se a marca for concorrente? Aí tem que ver a questão que o contrato que o atleta tem. E essa questão de impedimentos são minúcias contratuais. Vamos dar um que vão exemplo. O ficar time alocadas. tem 11 que vai jogar 10 Nike chuteiras e só um cara com Adidas. Então, é como eu disse, a chuteira ela é um material de trabalho do atleta. Então ele tem essa liberdade. Agora ele não pode entrar com todo mundo com a camisa da Nike e ele com a da Adidas. Em relação a objetos que ele pode usar, eu queria acrescentar o GPS, que é por debaixo da camisa e ninguém vê a marca. Também é só para acrescentar. Entendeu? No máximo o GPS, a caneleira e a chuteira. Essas são as coisas privadas dele. E se ele falar numa entrevista o nome de uma marca? Depende da circunstância dessa fala. Por exemplo, eu estou dando entrevista aqui e de repente eu digo que eu estou usando perfume tal ou tal. Pode isso? Pode, contanto que não fira algum. A menos que o clube seja patrocinado por uma marca de perfume concorrente e no contrato dele não, então, como você tem disse, essa o autorização. jogador, se ele souber, dá para ele ganhar muito mais dinheiro do que o contrato do clube. Dá. Sim. É aí onde vem o direito de imagem? Sim. Pois explique aí o que é o direito de imagem. O direito de imagem é o direito que o atleta tem de ceder a imagem dele, que no caso é uma marca, para empresas. Então, o atleta, quando ele assina um contrato com o clube, ele pode assinar um contrato cedendo a imagem dele para o clube. Vai ser vinculado ao contrato de trabalho? Não, porque nem todo atleta tem a imagem, digamos assim, grande o suficiente para ser cedida. Então, o Ronaldo, quando veio para o Corinthians, ele assinou um contrato de trabalho, mas ele também assinou um contrato de imagem com o Corinthians. Que aí o Corinthians ia explorar a imagem dele em questões de marketing e tudo mais. Mas um jogador que participa de uma terceira, quarta divisão, qual é a força que a imagem dele tem, a suficiente para que ele assine um contrato de imagem? A menos que seja um time muito popular naquela cidade, e aí só existe aquele clube, como que Aí ele acontece se com o Ibis. autopromove, concorda? Isso. E nós temos, por exemplo, o Ibis, que é aquele time do Pernambuco, que ficou conhecido como o pior time do mundo. Então, assim, os atletas, eles podem utilizar a imagem deles, eles vão assinar porque o Ibis ele tem essa característica que já virou piada, mas que no início era piada, mas hoje eles já usam como negócio. Então o Ibis tem campanhas de marketing com empresa de macarrão instantâneo. Subiu um pouquinho, né? Subiu. Então, assim, os atletas, é um time pequeno que não participa de nenhuma competição a nível nacional. Mas pelo folclore que se tem em torno do Ibis, ele é uma marca forte para a questão de marketing. Então o atleta ele pode utilizar também. Mas se não for um time nessas... O Ibis é 1 em 1 milhão nessa circunstância. Então os times pequenos, os gestores, contratam o cara ainda só para jogar futebol, não é isso? Infelizmente sim, porque não tem um trabalho de Por marketing. exemplo, leva o goleiro do time para um shopping, bota uma trave para as crianças bater pênalti. Isso aí poderia ser aí ele vai, no contrato dele, ele pode colocar como Leva na contrato de escola, imagem. pode ser na escola. Sim, e aí ele pode usar como um contrato de imagem, de dizer, olha, eu vou tirar aqui uma semana para ir visitar escolas ou para fazer ativações de marketing. O próprio clube poderia ganhar dinheiro em cima de cada atleta, não é assim? Sim. Fazer o atleta ser multiplicador da própria renda do clube. Sim, tanto que a legislação ela dá essa possibilidade. O atleta ele assina um contrato de trabalho e ele pode também assinar um contrato de imagem com o clube. Então, mas existe uma limitação quanto à relação dos valores que o atleta pode receber. Deixa eu me dar um exemplo. A gente vai escrever um time de futebol numa terceira divisão de um estado aí. Para escrever um time, tem que escrever quantos jogadores? 22, 30? Você tem que escrever no mínimo os 11 e alguns reservas. Para eu escrever, vamos dizer que seja 22, e eu vou pagar um salário mínimo de cada um que é a inscrição, concorda? Certo. Então eu tenho aí 22 vezes um salário, vamos dizer que eu tenha 40 mil. Então
Então, para eu botar um time o time já afiliado, né, na federação, para eu disputar um campeonato, eu vou gastar 40 mil de inscrição, concorda? O restante pode vir pela imagem, não pode? Não necessariamente. Se você vai pagar a remuneração total do atleta. Não, para inscrever no campeonato. Não, não é o salário, é só a inscrição. Eu tenho que inscrever 22 jogadores na federação, concorda? 22 a um salário, vamos dizer, 40 mil. Certo. Aí eu já posso disputar o campeonato, concorda? Certo. Pronto. Aí eu vou ter o salário dele e o direito de imagem. Esse salário dele eu não posso pagar na imagem? Não. O salário dele tem que ser pago, carteira assinada, contrato de trabalho. O contrato de imagem é um além de eu contrato estar civil. inscrevendo ele na federação? Sim. Porque Então, você... eu escrevo primeiro, eu assino primeiro a carteira dele? Sim. Depois eu inscrevo na federação? Sim, você pode. Porque e depois eu você uso a vai, imagem? você vai, na verdade, quando você vai participar da competição, você vai inscrever o clube para participar daquela competição. E aí você vai atrás de montar o seu elenco. Então, o elenco, você regulariza e parte para a competição. Então eu não pago por atleta na federação, não? Você paga o cadastro do atleta, mas é uma coisa por fora. As federações elas têm os seus valores e as suas tabelas para você cadastrar os atletas. Mas o salário dele você tem que contratualizar com ele. E esse salário, só para as pessoas entenderem, quem é do clube que assina a carteira? É o presidente? Isso. O presidente dá a ordem de assinar com o atleta, e aí pode ter um setor que vai ficar responsável. Setor contábil. Isso. Geralmente contábil, de recursos humanos. Poxa, ou às vezes até mesmo o próprio presidente vai lá e assina a carteira do atleta. Então tem que assinar, não é só o contrato, tem que assinar a carteira. Isso. O atleta ele tem que ter a carteira assinada. Ele não joga um campeonato sem carteira assinada? Você quer a realidade ou você quer o realidade. direito? A realidade, infelizmente, é que muitos jogam, porque envia-se o contrato para a federação, o atleta assinou o contrato, envia para a federação autoriza a participar. Então está explicado agora as causas trabalhistas. Também, porque muitas vezes, infelizmente, o que acontece é que o atleta é contratado para jogar por um clube e ele diz, olha, nós vamos lhe pagar na carteira um salário mínimo, mas, de fato, você vai receber 5, 6 mil reais. Então, na carteira de trabalho dele, tem lá um salário mínimo. No contrato vai constar um salário mínimo. Mas, de fato, ele vai receber 5, 6 mil reais. Muitas vezes o atleta, por não ter conhecimento, por ser leigo no assunto, ele vai achar que está fazendo um bom negócio. Que não está, né? Que, na verdade, ele não está. E aí, muitas vezes dizem, não, e quando entra com ação trabalhista e tudo mais, ele diz, não, no contrato dele, tinha que ele receberia um salário mínimo. E por que ele receberia? Ele estava recebendo ao todo 4 mil reais, ou 5 mil reais. Não, é porque esse por fora, digamos assim, é referente ao direito de imagem. Que aí a gente usa a imagem dele para campanhas de imagem. Mas não tem um contrato. E aí justamente, tem um contrato? Não. Houve alguma ativação de marketing com a imagem dele? Não. Então é fraude. E o valor, quanto é? Não, o valor que ele receberia, digamos, seria R$1.000. Vamos trabalhar aqui com um número fechado. O valor total da remuneração dele R$1.000. Na carteira de trabalho, R$400 e valor de 600 reais. Não pode, porque a própria lei ela limita valores. Então, se um atleta recebe R$1.000 e ele tem um contrato de imagem, então o todo que ele recebe, tanto pelo trabalho como atleta, como pela sessão da sua imagem, for R$1.000, então 600 tem que ser carteira de trabalho e os 400 aí sim podem ser pela imagem. Porque justamente para evitar essa questão de fraudes trabalhistas, porque o que acontecia muito era isso. Fecha-se um contrato com um atleta para ele ganhar um salário mínimo na carteira de trabalho, mas toda a remuneração dele vinha via contrato de imagem, que aí chegava na casa dos milhões, centenas de milhares. Onde é que acontece mais causa trabalhista? Nos campeonatos brasileiros ou estaduais? Acaba não tendo tanta diferença, porque o atleta ele fecha por um prazo de tempo, ele não fecha por competição. Que o certo seria competição, ou não? Não, porque o
o atleta fica aquela coisa incerta. Se ele vai jogar uma competição, vamos supor, uma Copa do Brasil, vai ter time que só vai fazer uma partida da Copa do Brasil. Então ele vai receber só por uma partida. Mas aí vão assinar a carteira só por uma partida? Exatamente, não pode. Ele tem um prazo mínimo de contrato dele. Então todo atleta, o prazo mínimo de contrato dele é de 3 meses. Você não pode contratar um atleta por 1 mês, 2 meses. É 3 meses no mínimo. E aí, encerrados os 3 meses, você renova, você dispensa o atleta. Doutor Ricardo, me diga uma coisa aqui, dê um conselho aqui para a gente encerrar. Para um atleta ter um jurídico é muito caro, não vamos falar valores, certo? Mas para qualquer atleta, para qualquer pai que está começando com seu filho, pelo que o senhor está falando, tem que ter uma assessoria jurídica desde pequeno, não tem? Como é? Explica isso aí para a gente entender. Demostres, questão de caro ou barato é uma coisa muito... Não vamos muito falar valor, mas tem que ter, né? Tem que ter, todo mundo tem que ter, porque muitas vezes você vai... Ah, não, eu não quero procurar um advogado porque é caro, mas muitas vezes pela sua ausência de buscar ajuda especializada, você acaba assinando um contrato que lá na frente vai lhe prejudicar ou prejudicar o seu filho. Então, assim, se você chega para assinar com uma pessoa que diz, não, eu vou ser o agente do seu filho, que eu vou procurar clubes para ele jogar e tudo mais. Que isso não existe, né? Não pode, né? Se ele for menor de idade, não pode. Então, se chega uma pessoa se apresentando como um agente e diz, não, eu vou cobrar aqui tanto para eu agenciar o seu filho, você me paga X reais por mês e eu vou buscar clubes para ele. Infelizmente, é uma coisa que acontece na prática, mas que pela lei não é permitido. Então, se o agente, existem muitos agentes sérios, muitos intermediários sérios aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, que realmente eles fazem todo esse trabalho de lapidação do atleta. E eles trabalham da maneira correta. Porque, mas ele vai trabalhar de graça? Sim e não. Ele vai dar todo o suporte que o atleta precisa, para quando chegar lá na frente, ele vai colher os frutos desse trabalho junto com o atleta. Então, se você pega um garoto que se destaca na categoria de base de um clube pequeno, e você pega um intermediário sério, uma pessoa que é correta, que trabalha realmente com aquilo ali, vai lapidando o garoto, joga para uma categoria de base de um clube melhor, e aí ele vai subindo, daqui 6, 7 anos ele está na Europa. Então, assim, não foi um trabalho perdido. Quem trabalhou todo na construção daquele atleta vai colher os frutos junto com ele, mas é uma coisa que demanda muita paciência e muita força de vontade e também muita idoneidade de quem está trabalhando nesse meio. E se a pessoa quer ver o filho tendo uma carreira, ele tem que separar um recurso para o advogado, para dormir tranquilo. Sim, tem que ter o mentor, vamos dizer assim. E uma pessoa de confiança, além de confiança, de ser uma pessoa de confiança, que entenda daquela área. Do direito esportivo. Porque são situações que são específicas do momento. E aí, cada área tem sua especificidade. Então, se você pega um advogado que não tem o conhecimento da área, um contrato desse de imagem acaba passando batido e vai prejudicar o atleta lá na frente. Viu que é uma pessoa preparada? É isso. Por isso que o nome do programa é Direito Desportivo in Action, que é em ação. Aqui eu me sinto confortável como mediador desses dois doutores, um em marketing, né? André também é médico, e nesse ponto. Próximo programa não vai ser com o doutor Ricardo. O doutor André vai estar entrevistando online o doutor Breno, presidente da Comissão do Direito Desportivo do Estado do Ceará, devido ao doutor Ricardo ter os compromissos. Mas logo depois do doutor Breno, aí nós vamos voltar com mais um tema do nosso programa Direito Desportivo em Ação. Eu, Demóstenes Dantas, agradeço, doutor Ricardo, doutor André, pela ordem de você, pela ordem depois André, despeça aí, né, e já deseje uma boa entrevista para o doutor Breno. De início, já dou as minhas boas-vindas ao colega presidente da Comissão de Direito Esportivo da OAB do Estado do Ceará, o doutor Breno. O senhor vai estar acompanhado aqui
excelentes companhias capacitadas também para ter Só André, porque vai ser online. Pronto, então você vai estar acompanhado do Dr. André aqui, que é um excelente companheiro, altamente capacitado para ter uma conversa de alto nível, que é o que a gente precisa para tanto desmistificar o direito esportivo, porque é uma coisa que está tão próxima e ao mesmo tempo tão distante da gente. Então, eu me incluo nessa como torcedor, porque para trabalhar com esporte você tem que gostar. Então, me incluir como torcedor é uma coisa que o direito está ali a todo momento. Uma partida de futebol seguindo o direito à risca nos 90 minutos. Tanto é que tem até um árbitro para mediar aquela situação, porque senão corre o risco de virar bagunça. Então você vai estar, o Dr. Breno e o Dr. André vão ser excelentes mediadores e participantes do próximo programa, que também com certeza vai vir com uma qualidade altíssima de conteúdo. E vá lá no nosso canal do YouTube, que tem lá para você conhecer mais o Dr. Ricardo. O Dr. André entrevistou o Dr. Ricardo, contando lá sua história e suas experiências no direito esportivo. Certo? Como eu disse, em breve nós vamos começar os sorteios, os brindes, dar para vocês, primeiro com o livro dele. Depois, próximo programa, quando ele voltar dos compromissos, ele vai mostrar para vocês aqui o livro, certo? Nós vamos conversar muito sobre a história desse jovem que está mudando a história do direito, principalmente no esporte, nesse nosso Ceará, Nordeste e Brasil. Então, André? Bem, amigos, chegamos ao final de mais um Social Interview em 60 Minutes, agradecendo a presença de vocês. Até a próxima, um grande abraço. Tchau.